Nós estamos dando início a mais um encontro fraterno aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a Casa de Deolindo Amorim, com presidência de honra de Jorge Andréa, para recebermos hoje, mais uma vez, com alegria, o nosso querido irmão Moacir Costa de Araújo Lima, que vem nos falar mais uma vez sobre as suas reflexões, os seus estudos sobre a física quântica e a sua relação com o Evangelho e com o Espiritismo. Nós te rogamos, mestre querido, neste momento, que faças descer por sobre o nosso querido irmão Moacir, nosso querido companheiro, nosso querido amigo, as bênçãos da tua inteligência, as bênçãos dos fluidos e das vibrações de teu coração, para que ele possa nos trazer ainda uma vez o fruto de suas experiências e de seus estudos. Nós te rogamos, Jesus, bênção e proteção por sobre todos os nossos irmãos que atravessam duras provas e duras expiações, como tu, mestre, anunciaste. Mas nós sabemos que o teu amor está envolvendo esses nossos irmãos, fortalecendo-os, infundindo-lhes resiliência, paz e luz, consolações e espírito e confiança no progresso e no acerto de suas resoluções. Graças te damos, mestre, hoje e sempre. Abençoa toda a equipe do Instituto de Cultura Espírita do Brasil em ambos os planos de existência. E seguimos agora, Jesus, em tua companhia, especialmente no estudo, porque estamos sempre desejando e vibrando para estar em tua companhia, na companhia de Maria e de todos os nossos amigos espirituais. Fica conosco, mestre amado, como tens estado sempre. Assim seja, sob a graça de nosso Pai. Bem, então recebemos, já dissemos, Moacir Costa de Araújo Lima, que é físico, é advogado, é escritor, conferencista internacional, mestre em linguística aplicada na área de lógica da linguagem natural. Moacir, muito obrigada outra vez por estar conosco aqui no ICEB. Somos todos ouvidos. O Moacir vem nos trazer hoje o protagonismo do homem, o paradigma quântico relativístico. Bom dia a todos os amigos, irmãos que estão nos ouvindo neste momento, que não é este momento que mostra a relatividade do tempo. Este momento em que eu estou falando, neste momento, não é o momento daquele momento em que será este momento para os que estiverem nos escutando. A relatividade do tempo é uma coisa extraordinária, embora muitos ainda acreditem que o tempo seja fixo, que seja igual para todo mundo. A doutrina já nos esclareceu isso antecipadamente. Às vezes nós nos perguntamos, mas como determinados espíritos podem ficar séculos presos a um determinado local, principalmente onde houve algum tipo de acidente? Agora estamos relembrando, tristemente, o evento do Titanic, outros em castelos, em grandes catástrofes, e nós dizemos, mas é impossível. 150, 200 anos, 300 anos preso num só lugar. Acontece que o que ocorre nesse caso não é só uma diferença de escala de tempo, é o tempo psicológico. Porque nós dormimos 6 horas e temos a sensação de por alguns segundos. Então, nesse caso da evolução espiritual, de espíritos presos a determinados núcleos, se nós contamos o tempo terrestre, de acordo com a nossa convenção de cronologia, pode parecer uma espera interminável. Mas para quem está em estado de adormecimento, para aqueles, por exemplo, que estão no estado de coma, e poderíamos comparar isso aos espíritos presos a um determinado local, esse tempo não tem o mesmo significado. E determinadas coisas que nós ainda não conhecemos bem do plano espiritual podem exigir uma escala de tempo diferente dessa escala de tempo terrestre a que nós estamos submetidos só porque estamos nesse planeta, nessa dimensão, nessa órbita do sistema solar, porque hoje nós sabemos perfeitamente, não existe um aqui e agora universal. Cumpre-nos realizar nossa tarefa, e quando nós falamos em realizar nossa tarefa, há uma questão
que faz parte da proposição do tema de hoje, que diz respeito exatamente ao livre-arbítrio. E se não tivermos livre-arbítrio, nós nada protagonizamos. Nós somos simplesmente marionetes, escravos do destino. Mas como a ciência pensa nesse sentido? E aí nós vemos a percepção avançada dos espíritos ao se comunicarem com Allan Kardec. Primeiro ponto, eles disseram que o espiritismo seria científico. A primeira coisa que surge é como pensava a ciência naquele momento. No momento em que Kardec, repetindo a voz dos espíritos, dizia que o espiritismo será científico, a ciência era, por definição, materialista. Predominava no campo da filosofia da ciência a regra do mecanicismo newtoniano. De modo que ciência e espiritualidade eram coisas completamente antagônicas. Era quase que dizer que o espiritismo seria científico, seria quase como dizer que ele seria materialista. Porque a ciência era materialista por definição. Nessa ciência materialista, nós não tínhamos escolha. E nessa ciência não havia lugar para o livre-arbítrio. Hoje o pensamento é completamente diferente. Mas como funcionava naquele tempo? Funcionava a lei da causalidade. Muitos falam hoje sobre essa lei da causalidade, esquecendo dos seus diversos aspectos, e terminam, sem querer, aderindo às hostes do destino fixo, rígido e imutável. A lei da causalidade nos diz que não há efeito sem causa, e que a partir de uma determinada causa nós podemos prever efeitos. Einstein também afirmou, e isso seria muito interessante, principalmente para os nossos legisladores, que é um grande absurdo querer resultados novos fazendo sempre as mesmas coisas. Existe muita gente assim. Existem aqueles que têm um problema no lar, vão ao psicólogo, vão ao centro, recebem passo, recebem aconselhamento, entendem intelectualmente o aconselhamento, mas não o põem em prática. O que resulta, repetiu a causa, repetiu o efeito. Mas aí há uma dicotomia, uma diferença muito interessante entre a forma de entender a lei de causa e efeito ao tempo newtoniano e a forma de compreendê-la agora. Quando se falava em causalidade no mecanicismo, entendia-se a chamada causalidade rígida. A causalidade rígida afirma o seguinte: partindo de uma causa, nós teremos efeitos imutáveis, não determinados por nós, não tendo, portanto, o ser humano, o ente pensante, a mínima possibilidade de intervenção, de modo que tudo no universo estaria pré-determinado, no mínimo no universo físico. O que quer dizer isso? A causa mais aceita para o surgimento do universo é o Big Bang. A partir daquela gigantesca explosão, nós temos a explosão como causa. Os efeitos que vão se seguir são absolutamente previsíveis e, o que é pior, imutáveis. Então, tudo estava absolutamente escrito nos seus mínimos detalhes. Isso no campo da filosofia, das religiões, principalmente, deu a ideia de um destino fixo. Tudo que vai acontecer conosco já está pré-determinado. Não temos nenhuma possibilidade de intervenção. Consequentemente, não temos mérito nem culpa. Um Deus, e naquela teoria da encarnação única, um Deus capaz de aquinhoar os seres humanos em uma única existência, de modo tão distinto, está muito longe de ser justo, está bastante longe de ser inteligente. E o ideal é a salvação, é a evolução, é o progresso de todos. Então, hoje se entende essa lei de uma maneira diferente. Dada uma causa, há uma série de prováveis efeitos, e não uma série de efeitos absolutamente determinados. Às vezes, abrindo um parênteses, existem pessoas que gostam muito, a partir do momento em que aprendem a reencarnação, mas conservando uma mentalidade jesuítica, de querer entrar nas determinações da espiritualidade superior. Então,
Mãe mata filho recém-nascido. Já sei. Na encarnação passada, esse filho matou a mãe. Ah, certo. Então, na anterior, a mãe matou o filho de novo. E a pergunta é, onde fica a evolução e quando vai terminar a bandidagem? Seria muita falta de imaginação do plano espiritual entender dessa forma. Eu ouço, às vezes, confrades que dizem, quando falam que alguém morreu de bala perdida, eu costumo dizer que é de bala achada, porque havia algum motivo para isso acontecer. Havia um tiroteio de 3 loucados. É um motivo físico, objetivo. Nem todo motivo está no eventual planejamento de vingança da espiritualidade. Essa pessoa que morreu aí, que nós chamamos de uma bala perdida, morreu assim porque matou alguém na vida passada. Isso torna o bandido um executor da obra de Deus, um executor do planejamento espiritual, e não uma pessoa que está se tratando através do crime. E compensar um crime com outro é a geração do atraso e não do progresso. Então, nós precisamos pensar bem a respeito disso. O Chico Xavier advertiu, nós temos débitos, nós precisamos resgatá-los, mas há maneiras diferentes. Ele diz que quando senhores do karma, quais oficiais de justiça, batem a nossa porta para nos cobrar um débito e nos encontram dedicados ao serviço do amor e da fraternidade, nossa dívida pode ser comutada, nossa dívida pode ser cancelada, porque não há uma maneira só, sofrer pelo sofrer, de resgatar essa dívida. Assim, hoje nós pensamos na probabilidade estatística e não na probabilidade rígida. Isso reforma a nossa escolha, reforça o nosso entendimento. E é claro que nós temos determinados débitos do passado, todos nós temos contas a acertar, a resgatar. Qual é o caminho? Procurar os sofrimentos, procurar a tristeza ou procurar a alegria do serviço de amor ao próximo? Então, aquela mesma causa, nós estamos dependendo, nós temos que pagar uma dívida. A causa é a dívida. O efeito, o pagamento que nós devemos fazer. Como fazer? Já entra o livre-arbítrio. Nós podemos nos dedicar ao serviço do bem, ou nós podemos simplesmente nos revoltar com os desafios que a vida nos oferece, e aí sermos conduzidos, sermos impelidos ao caminho da dor, que não é o único. E hoje nós podemos dizer, é o caminho dedicado aos mais teimosos, aos mais recalcitrantes, mas não é o único caminho. Então, retomando aquela ideia de Kardec, da evolução, do livre-arbítrio, nós temos possibilidade de definição, mas não podemos ficar voltados sempre para o passado. É outra advertência da sabedoria do Chico. Qualquer um pode começar agora uma nova vida, buscar um novo objetivo, pode começar a cultivar novos ideais, mas ninguém pode modificar o passado. Não adianta ficar preso ao passado tentando modificá-lo. Nós, pelo menos em nosso estágio evolutivo atual, não temos condição de mudar o que fizemos há 15 minutos, quanto mais há 15 séculos. Agora, o que nós aprendemos, se está na nossa memória inconsciente, pode nos conduzir a tomar as melhores decisões. Então, qual era a situação em termos de ciência? Ao tempo de Kardec, não existe livre-arbítrio. As coisas estão pré-determinadas e nós não temos nenhuma capacidade de intervenção dos fenômenos da natureza. Isso voltado para nós, nos faz dar mais um passo interessante. Nesse mesmo sentido, se pensou que nós éramos, pelo menos até Bruce Lipton, que nós éramos a nossa biologia, que a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, assim como já estarão determinadas as características físicas do ser em formação, como cor dos olhos, formação de lábios, também estariam determinados todos os traços do caráter. Uma pessoa de bom senso ou não, uma pessoa equilibrada ou não. Tudo isso seria o chamado determinismo ou causalidade rígida biológica. Então, não tínhamos possibilidade de intervir
nos fenômenos da natureza, porque a partir do Big Bang tudo estava determinado, causalidade rígida do mecanicismo. E também não tínhamos qualquer possibilidade de mudar o nosso modo de ser, o nosso íntimo, pela determinação da biologia, pela ditadura do núcleo, como chamou Bruce Lipton. A partir do núcleo celular, tudo está determinado. Mas as experiências da própria biologia provaram, a partir da descoberta da membrana celular, descoberta só em 1954, porque ela é muito pequena, que as próprias emoções criam químicos em nosso organismo e também vibrações, ondas eletromagnéticas, que via membrana celular podem chegar ao núcleo da célula e modificar. Então, a biologia predispõe, mas não impõe. Existe também a questão ambiental, toda a questão da nossa educação e, principalmente, a questão do nosso estágio de evolução espiritual. Em que nível estamos, como nos comportamos, como nós entendemos a vida. E assim vamos vendo pouco a pouco que temos capacidade de intervir. Hoje que nós sabemos que o pensamento é uma forma de energia, pensa-se, inclusive, que uma mente negativa coletiva, uma negatividade muito grande, espalhada por todo um país ou por todo o planeta, pode, é uma hipótese, até mesmo influenciar catástrofes naturais. Não quer dizer que meia dúzia de pessoas com raiva possam provocar um terremoto. Mas é um estudo muito sério, coordenado por John Agnew, que é físico, mostrando modificações que ele consegue com seus grupos através de meditação em situações conflituosas em outros países. Claro que limitado, não temos uma energia infinita, mas há, inclusive, essa probabilidade de que as mensagens obscuras, as mensagens de pessimismo, a visão negativa do homem e da vida, criam um ambiente propício para que surjam grandes catástrofes naturais. Daí a nossa responsabilidade, inclusive com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, o nosso modo de ver a vida, que deve ser sempre voltado para a esperança. Então, a física antiga era determinista. O princípio se chama causalidade rígida. Uma vez movimentada uma causa, seguem efeitos imutáveis. Assim seria para todo o universo e assim para todos os seres humanos. Naquela época, Kardec falava em livre-arbítrio. Vai passando o tempo, a evolução científica vai acontecendo, e hoje a física quântica afirma que nós temos livre-arbítrio. Não no terreno da filosofia, essa afirmação é mais séria, é no terreno da experiência física. Se não houvesse livre-arbítrio do experimentador, certas experiências não poderiam ser feitas e as conclusões que se confirmam não poderiam ser adotadas como conclusões, o que é muito interessante. Há um detalhe no comportamento do átomo, como partícula ou como onda. Nós podemos imaginar o seguinte, tipo esses jogos que alguns mágicos de Arrabalde fazem na rua ou nos parques, colocam uma moedinha embaixo de um copo opaco e tem uns 2 ou 3 copinhos, conforme eles querem dificultar a experiência, ou colocam ali um dado, movem os copinhos e alguém deve adivinhar em que copinho está o dado. Sempre tem um assistente do mágico ali por perto que adivinha e ganha várias vezes e aí incentiva o bloco do me engana que eu gosto a participar da experiência e arriscar seu dinheirinho. E é difícil. Mas há uma diferença entre essa experiência feita assim na rua, com objetos grandes, e a experiência da física contemporânea, com os átomos. Quando eu coloco um dadinho embaixo de um copo, eu posso ter 2 copos para movimentar, posso ter 3. Quando eu levantar um dos copos, a moedinha está debaixo daquele, vamos pensar em 2 apenas, ou está no outro. Se não está no primeiro que eu levantei, está no outro. Está decidida a questão. A física é um pouquinho diferente. E aí vem o livre-arbítrio. O observador escolhe o modo de olhar
E conforme o modo de olhar escolhido, o resultado é um ou outro. Se não houvesse livre-arbítrio, o resultado seria o mesmo, independentemente do modo de olhar do observador. É um dos grandes mistérios da física. Sabe como é que funciona? É o seguinte: vamos imaginar um aparato que termine em 2 copos, em 2 reservatórios opacos, e esse aparelho vai colocar um átomo em um desses 2. Aí alguém é convidado a observar onde está o átomo. Agora, a escolha da experiência. Ele levanta o primeiro copo, mesmo que dê só uma espiadinha, e verifica: o átomo está ali. Se não estiver ali, estará no outro. Tudo igual, sem nenhuma mudança. Agora vem a diferença. Se ele levantar os 2 copos ao mesmo tempo, o átomo está e não está em cada um ao mesmo tempo. Ele se transforma em onda, em probabilidade, faz uma interferência numa tela. Então, a escolha do modo de olhar do observador produz o fenômeno do átomo estar materializado em um copo ou em outro, ou o átomo não está materializado. Está como zona de probabilidade, e matematicamente pode-se dizer que ele está e não está nos 2 ao mesmo tempo. Essa experiência que nós, logicamente, não chegamos a entender exatamente como se faz, mas sabemos que é assim, comprovado em experiências de interferência, sabemos que é assim cientificamente, mostra o livre-arbítrio. E aí vem o detalhe: não vale espiar. Ah, não, mas eu vou levantar o copo para dar só uma espiadinha. Aí está pelada a experiência. Ou está num, ou está no outro, inteirinho. Agora eu levanto os 2 ao mesmo tempo. Ele está e não está nos 2 ao mesmo tempo, porque é uma coisa fantástica. E uma confirmação laboratorial da existência do livre-arbítrio. Fora isso, nós temos as informações da filosofia da doutrina espírita, que nós temos essa liberdade. Quem faça conclusões, talvez por falta de entendimento, talvez por má intenção. Mas se eu tenho livre-arbítrio, então eu posso escolher voar ou não voar. Isso que não merece ser respondido. É aquela mesma explicação do livro dos Espíritos. Quando alguém pergunta ao Espírito: adivinha o número da loteria? Adivinha? Leia a página 27 desse livro fechado aqui. As comunicações espirituais têm que ter objetivo. E objetivo superior. Imagina fazer um teste para Albert Einstein perguntando para ele quantos são 2 mais 2. Vai responder isso aí. Não vai perder seu tempo com isso. Ou vai responder de modo que as pessoas não vão entender. Ele vai dizer que 2 mais 2 pode ter infinitos resultados. E aí sairá fora da aritmética comum, da mentalidade tosca de quem faz uma pergunta desse tipo. Porque, na verdade, 2 mais 2, o resultado de 2 mais 2 depende do universo. Na nossa aritmética do dia a dia, 2 mais 2, 4. Agora, imaginemos uma experiência citada pelo próprio Einstein. Vamos imaginar um reservatório de água, um copo grande, e no meio de uma das paredes, exatamente na marca dos 2 litros, a gente faz um furo. A gente põe 2 litros de água naquele copo e está no nível do furo. Aí eu ponho mais 2 litros de água naquele copo. Escoa pelo furo. Continuaremos com 2 litros dentro do copo. Então, no universo daquele copo, se aquele copo fosse o universo, 2 mais 2, 2. Porque ele não contém mais do que isso. Então, nós poderíamos falar em diferentes universos. E a pergunta que parece tola pode ser encarada de uma outra maneira. Mas no sentido do livro dos Espíritos, das advertências, essa questiôncula não merece essa. Uma reunião com a espiritualidade tem que ter finalidade de aprendizagem, de crescimento, de melhora de todos os participantes, principalmente no terreno mais importante, que é o terreno da lei do amor. Então, hoje nós vivemos a chamada causalidade estatística. Isso quer dizer que nós temos escolha. Isso mostra que 2 irmãos gêmeos educados na mesma casa, recebendo o mesmo tipo de instrução, carinho, etc., podem ter aptidões psicológicas completamente diferentes, o que tira da biologia o domínio do nosso ser integral.
porque sabemos que nós somos espíritos encarnados, possuímos corpos através dos quais nos comunicamos, que são instrumentos preciosos para a nossa evolução, compatíveis exatamente com o nível de entendimento em que nos encontramos, mas não somos o nosso corpo físico. Nós erramos tanto nisso no nosso dia a dia, que a gente costuma até dizer, eu tenho um espírito. Olha, tu tens um espírito muito bom, muito evoluído. Não tem, é uma propriedade, como a mão, o dedo, o nariz, ou é a essência? E aí nós confundimos a essência com o atributo, com o acessório. É a advertência sábia no livro dos Espíritos, quando se pretende, nas primeiras perguntas, chegar a uma definição de Deus, e se vê ali que o nosso próprio vocabulário é insuficiente para tanto. Então, eu posso dizer que Deus é amor, Deus é infinito amor, mas isso não é uma definição. Ele é mais do que amor, ele é mais do que justiça, ele é mais do que eternidade, e é impossível definir o infinito. Exatamente porque nós sabemos o que é definir. Definir significa limitar, estabelecer os fins, estabelecer os limites. Se eu definir o infinito, ele deixou de ser infinito, porque coube na minha definição. Logo, a definição não está correta. E ali nós temos toda essa advertência. Procurar sem querer definir exatamente. E aprendemos a partir de então que se a lei é a lei do progresso, a lei é a lei da evolução, nós temos que participar, nós temos que tomar decisões. E hoje se descobriu também que a consciência do observador, os espíritos confessam humildemente, que sabem que a consciência do observador influencia no fenômeno observado, como no caso da escolha, levantar um copo ou os dois ao mesmo tempo. Então, eles sabem que a consciência do observador influencia no comportamento do objeto observado. Só não sabem o que é consciência. Então, pedimos socorro a uma filosofia espiritual, a uma filosofia espírita, que explique fenômenos como as ações não locais e que explique fenômenos como a influência da consciência, dizendo o que é a consciência. Então, sabemos que a consciência influencia. Não sabem dizer exatamente o que é a consciência. Mas se essa consciência influencia nos próprios fenômenos naturais, a ponto de modificar o comportamento de objetos subatômicos, a ponto de determinar a existência de objetos subatômicos, nós temos uma responsabilidade. E o termo observador, usado corriqueiramente, não é o melhor termo para nos definir atualmente. Porque uma vez que o observador influi no comportamento do objeto observado, uma vez que existe o paradoxo da medida quântica, um objeto, depois de medida, é diferente do que era antes de ser medido. Nós só podemos saber, naquele momento da medição, e sabemos que antes era diferente. Se nossa consciência influi em tudo isso, nós não somos apenas observadores. Nós somos elevados à categoria de co-construtores do universo. Isso nos torna muito mais responsáveis, porque nós temos sempre essa tendência de botar a culpa nos outros, né? Até em Deus. É porque Deus quis. E nós não temos, então, nenhum querer, nenhuma participação. Nós somos corresponsáveis por todos os eventos. A grande lei, a lei da interconectividade, nós todos, numa medida maior ou menor, estamos interconectados, estamos interligados. Se estamos interligados, temos aí uma outra mensagem importante, a mensagem contra o isolamento, contra o egoísmo. O mundo não é somente o meu pensamento e a minha circunstância. O problema do outro não é só problema do outro, é meu. E essa lei da interconectividade justifica, sob o ponto de vista do conhecimento científico, a prática da caridade. Cada vez vamos confirmando mais coisas, é interessantíssimo, importante. Fora da caridade não há salvação. Bobagem, agora sou obrigado a fazer a caridade. Por que eu sou obrigado a fazer a caridade?
mesmo que não existisse uma vida espiritual. E aí o mais interessante, mesmo que não existisse, a ciência nos diz que todos estamos interconectados. Se todos estamos interconectados, ao ajudar o outro, eu me ajudo. Querer subir sozinho é ilusório. Querer se isolar, a física já diz que o sistema isolado, aquele que não troca nem energia nem matéria com o meio externo, está termodinamicamente morto, ou seja, é sistema imprestável, é sistema inativo, é sistema no campo da objetividade inexistente. Então, nós temos na própria ciência, se quisermos interpretá-la corretamente, a mensagem contra o egoísmo, que é a mensagem a favor da caridade. Então, fora da caridade não há salvação, se atualizou. Ao invés de ser contestado, ele se tornou atual. É científico. E mais, como sabemos hoje também que o pensamento é uma forma de energia, o simples fato de pensarmos do bem, de desejarmos do bem, já cria uma atmosfera propícia para que energias boas sejam atraídas. E cada vez mais também nós vamos verificando o poder da oração. Podemos intervir na saúde, no bem-estar, na felicidade dos nossos amigos, daquelas pessoas a quem queremos bem, através da oração, através da prática da meditação. Porque hoje sabemos que o pensamento é uma forma de energia. E há uma lei científica muito interessante. Energia não se cria nem se destrói. Energia se transforma. E nós podemos ir transformando energias. Desde que achemos um recipiente, um receptor adequado à corrente da energia. Por isso, nós vemos em Leon Denis que, para atrair os espíritos superiores, nós precisamos estar unidos de um coração puro, de uma mente elevada, de boas intenções. Então, cada vez mais nós vamos verificando a força, o predomínio do mais sutil sobre o mais denso. Quando se estudou a classificação e quando se vê nomenclatura de objetos e alguns problemas de quais são os bons objetos científicos, nós observamos algumas coisas muito interessantes desde as ideias de Platão. Existem árvores completamente diferentes umas das outras. Existe uma palmeira, existe um bonsai, existe uma figueira. As árvores são completamente diferentes. E por que nós chamamos todas de árvores se entendemos que todas são árvores? É impossível que eu tenha guardado no reservatório lá da memória algumas que eu nunca vi, mas eu chamo árvores. Então, o que é que existe por detrás de todas as árvores que me permite chamá-las árvores? Ah, são os frutos, não, árvores frutíferas e árvores que não dão frutos. São as folhas, mas as folhas são completamente diferentes. E há momentos em que as árvores perdem todas as folhas e deixam de ser árvores. Então, é uma propriedade diferente no terreno da lógica. Vamos chamar arboricidade, aquela propriedade que faz com que todas as árvores sejam árvores e reconhecidas como tal. E aí perguntamos, esta propriedade, que agora chamamos arboricidade, é física, é objetiva? Não, porque está em muitíssimos lugares ao mesmo tempo. É ideal? Não, porque existem as árvores também no plano físico. Então, é um tipo de realidade novo, diferente da pura objetividade, diferente da pura ideação, que nos permite dizer que as árvores são árvores, e não é uma propriedade física. É transcendente ao plano físico. Assim como nós podemos falar que todos os átomos são átomos, embora sejam completamente diferentes uns do outro. E todos os elétrons são elétrons. Então, isso nos mostra algo muito interessante. Os objetos físicos, uma cadeira, uma mesa, uma casa, são os piores candidatos a uma análise científica. São os piores objetos a serem examinados cientificamente. Como é que a física examina hoje, ela quer prever a existência de determinadas partículas? Pela matemática. Uma construção da mente humana.
para aplicar esse universo, a nossa percepção maior, a reserva da nossa percepção espiritual, que permite ir além daquilo que nós chamamos simplesmente de objetividade. O próprio átomo perdeu a sua objetividade no sentido de materialidade. É mais um elemento de concepção matemática. Está mais perto de uma ideação do que de uma objetividade física, até pelos seus diferentes comportamentos. Então, o que nós verificamos cada vez mais o predomínio do mais sutil, mesmo na força. Primitivamente, os navios eram movidos a remo, a força braçal, uso de alavancas. Depois, passamos a utilizar a força do vento. Depois, do vapor, que é um vento mais preparado, mais elaborado, criado sob pressão para movimentar engrenagens. Engrenagens pesadíssimas, movimentadas por ar. E, finalmente, chegamos até ao motor atômico, depois do motor de explosão interna. Então, cada vez mais, nós fomos buscando força sutil. Quando se pensou na energia do átomo, houve dúvidas na física. Ora, um negócio aí que a gente nem enxerga. Vai poder fornecer energia para iluminar uma cidade? Não. O vento movimentando pás num mecanismo de eletrodinâmica, nós compreendemos. Um gerador, uma cachoeira com a força da água movimentando um gerador, nós compreendemos. Agora, átomo, tirar a energia do invisível, isso é impossível. Pois ali está toda a energia que gera, mesmo aquelas mais densas que nós conhecemos. Conosco que passa o mesmo. Nós acreditamos muito tempo na força bruta, na lei do mais forte. Fomos elaborando leis, fomos evoluindo. Estamos chegando ao momento de compreender em que a força da espiritualidade, dos bons pensamentos, da oração, será mais forte do que as simples forças físicas. E se não for usada exclusivamente, será, no mínimo, um auxiliar para aquelas forças físicas. Logo, vamos acreditando. O poder do pensamento, chamado poder do pensamento positivo, não é mais uma teorização mística, é uma experimentação feita em vários ramos da ciência, e pouco a pouco vamos nos descobrindo, chegando àquela essência do conhece. Nós estamos, por exemplo, agora, vivendo momentos de grande violência. A violência nos estádios de futebol, em nome do racismo, algo absolutamente detestável, fora de qualquer contexto de evolução do homem. Nós nos separamos cada vez mais. Eu estava lendo o problema da multicultura no livro da nossa amiga Nádia, mostrando todas essas diferenças que nós criamos para nos separar. Então, nós estamos vivendo momentos de grande violência. E nós pensamos, por exemplo, há uma manifestação racista no estádio. Precisamos punir severamente as pessoas para que isso não se repita. Alguém comete um crime violento, precisamos punir severamente para que isso não se repita. E costumamos dizer que a impunidade é a mãe do crime. Que estágio atrasado ainda estamos vivendo. É claro que é preciso punir os crimes. É claro que é preciso que haja a punição legal, a restrição legal, o impedimento da prática do crime. Mas nós ainda estamos vivendo, infelizmente, moral regressiva. A impunidade é a mãe do vício, do crime. O que quer dizer isso? Se eu tiver certeza que vou ficar impune, eu vou delinquir. Se eu tiver certeza que ninguém vai ficar sabendo, eu vou roubar. Isso é moral regressiva. Infelizmente, ainda precisamos disso. É preciso que um potencial criminoso veja que o outro foi punido para que se desanime. Mas isso é moral repressiva. Moral repressiva é daquele cidadão que não comete o delito porque tem medo de Deus, da polícia ou do diabo. Quando nós conseguirmos substituir isso por autoconhecimento, por valor da espiritualidade, numa ideia muito próxima da ideia de Kant, o correto pelo correto, e exatamente configurada na ideia espiritual de Jesus, de Kardec, o bem pelo bem, nós não precisaremos disso.
Eu não preciso ter medo de ser preso para deixar de praticar contravenções penais ou crimes. Se eu preciso ter medo da punição para não agir, se eu preciso ter medo da prisão para não ser racista, eu ainda sou racista, intimamente. Eu ainda não evoluí espiritualmente. E é a essa evolução que o Espiritismo nos convida. É essa evolução que a doutrina espírita nos mostra como participantes, como coautores de um mundo melhor, de uma verdadeira sinfonia cósmica. Não preciso ter medo do diabo, posso saber que ele não existe. Posso saber que Deus não está aí para me punir, para me castigar. Posso saber que a polícia não vai dar bola. Não interessa. Eu tenho que agir corretamente por evolução espiritual. Mesmo a pessoa evoluída é aquela que sabe que mesmo que ninguém descubra, e mesmo que não exista mais nenhuma lei para punir, a pessoa vai agir corretamente por respeito a si mesma e respeito ao próximo. E tudo começa pelo autorrespeito. Porque quem não respeita o semelhante não respeita a si mesmo. Essas pessoas que extorquem, que roubam, que praticam todo tipo de delito, se nós formos examinar, são portadoras de baixíssima autoestima. Porque o ama a teu próximo como a ti mesmo não é uma frase solta ao vento. É a sabedoria de que se nós não nos amarmos, não conseguiremos amar o nosso semelhante. Se não nos respeitarmos, não conseguiremos respeitar o semelhante. Se não nos perdoarmos, não conseguiremos perdoar o nosso semelhante. Esse é o ensino da busca do mais sutil, presente inclusive na criação, porque hoje se sabe, como disse Spinoza, o universo não é somente feito por Deus, também é feito de Deus. Isso se chama a criação no sentido do menos denso para o mais denso. É o pensamento que cria a obra antes de ela ser edificada. É o pensamento de Deus que criou a matéria, que criou o universo, dando de si mesmo. E não a matéria que criou alguma coisa mais sutil. O domínio do espírito, da espiritualidade. A busca de partir do mais sutil para o mais denso. E aí a importância de estudarmos a doutrina espírita com espírito crítico, tendo até dúvidas. Que fascinante essa doutrina que nos convida a duvidar, ao invés de nos obrigar a crer. Isso é uma homenagem ao pensamento humano, à capacidade de pensar do homem e, assim pensando, evoluir. E evoluir, chegar finalmente a se entender como responsável pela sociedade, numa determinada medida, como responsável pelo universo, uma medida determinada, e principalmente como construtor do seu destino e responsável pela sua evolução. E hoje não há mais essa dicotomia entre saber e sentir. Não. O sábio pode buscar a espiritualidade. O homem de ciência pode e deve ter bondade no seu coração, porque nós somos um ser íntegro, com diferentes facetas, com diferentes habilidades, mas é o mesmo que conhece ciência e pratica uma infração transgressiva, é a mesma pessoa. E uma coisa não impede a outra. Hoje nós entendemos que o conhecimento científico, somado ao conhecimento da espiritualidade, nos dá a plena sabedoria. E essa plena sabedoria tem que ser um agente de mudança que nos convença que a grande lei é a lei do amor e que fora da caridade não há salvação. Muito obrigado, professora Nádia, pelo seu livro também. Eu ando agora estudando aquele, gosto muito de filosofia, então estou reestudando aquele livro. E há um outro mencionado ali que eu estou curioso para conhecer também, depois vou passar para o WhatsApp. Obrigado a todos os que nos assistirem. E naquele momento em que estiverem nos assistindo, terá um novo presente para eles e para nós. Nos mandem sempre as suas considerações. Muito obrigado. Obrigada, Moacir, que nos traz sempre essas reflexões importantes e sempre com a importância da relação com, não só com a espiritualidade de um modo geral, mas com o Espiritismo e o Evangelho de Jesus,
o que para nós é definitivamente importante, porque é justamente a base do nosso conhecimento, que será a base do conhecimento futuro no nosso planeta para toda a humanidade. Nós sabemos disso, não é verdade? Então, muito obrigada outra vez por essa sua exposição sempre tão clara e tão didática. Eu queria que você falasse um pouco sobre, que é uma questão de filosofia, a arboricidade. Essa é uma questão de filosofia, né? É a essência do ser. É isso? Nós estamos na metafísica e tudo. Você pode falar isso de um modo geral, do ponto de vista da quântica? Sim, mais no caminho da filosofia da ciência, isso aparece mais intensamente também nos estudos de lógica. Que tipo de entidade seria essa? Que muitos lógicos costumam chamar até entidade platônica, para dizer que ela tem um aspecto mais sutil, mas também tem um aspecto mais denso. O que é interessante dentro da física quântica é, verdadeiramente, poderíamos dizer, a importância da fé. A crença na matemática, que é uma criação da mente humana. Porque, matematicamente, são previstas partículas. Os físicos hoje acreditam tanto nas equações que se a equação descreve uma partícula que ainda não foi descoberta, eles vão atrás dela. E o que é interessante é que nenhuma dessas previsões até hoje falhou. A descoberta, por exemplo, há poucos anos, e que foi bastante noticiada, daquela partícula que faz com que a matéria tenha massa, que foi chamada partícula de Deus. Não tem nada a ver com isso, porque era o que faltava descobrir. Mas o mais interessante é que essa partícula foi prevista matematicamente. E, como sempre, ao filme no meio científico, isso infelizmente ainda é muito forte, começaram a negar que não podia existir aquele tipo de partícula, mas o seu descobridor, através das equações matemáticas, teve o prazer de ver a confirmação da existência da partícula no seu rastro, no colisor de Hadrons, há cerca de 6, 7 anos, não lembro exatamente, mas teve o prazer de ver a sua partícula descoberta. Outra ocasião, essa propriedade que nós atribuímos matematicamente, que faz a partícula ser assim. O Dirac estava pesquisando uma fórmula para a carga do elétron e achou um resultado positivo e um resultado negativo para a carga. 2 valores simétricos. Mesmo valor absoluto, porém sinais diferentes, um positivo e um negativo. E ele chamou aquela partícula, igual ao elétron materialmente, mas com carga positiva, antielétron. Aí começou o estudo da antimatéria. Não caçaram o diploma dele porque não podiam, mas fizeram horrores. Fantasia, onde é que tudo isso de antimatéria? Mais tarde, numa experiência na Câmara de Wilson, uma câmara de gases, onde a gente vê o rastro das partículas, eles descobriram 2 partículas que tinham exatamente a mesma massa, porque faziam o mesmo tipo de curva. Se fossem massas diferentes, uma curva seria mais aberta e outra mais fechada. Então, tinha exatamente, deixava ali o rastro, faziam a mesma curva, dentro de um campo magnético bastante intenso. Faziam essa mesma curva com a mesma velocidade, aceleradas pela mesma força, adquiriam a mesma velocidade e faziam as mesmas variações. Então, tinham a mesma massa. Uma ia para um lado, outra para o outro. Então, tinham cargas diferentes. Uma era conhecida, era elétrica, a outra chamaram antielétrica. Então, nós não temos que temer quando aparecem essas reações ao novo, principalmente das pessoas que se prontificam a negar sem estudar e que gostam muito de rotular as coisas. É um dos problemas da nossa psicanálise moderna, que, infelizmente, em medicina, por lidar com algo ainda desconhecido e por não ter ainda reconhecido o espírito como essência de tudo, a psicanálise materialista não resolve quase nada. Ela tem rótulos. Rótulos eles inventam os montes. E cada vez inventam uma moda nova. Agora, todo mundo é autista. Em algum grau, todo mundo é humano, em algum grau, todo mundo existe, em algum grau. E não há soluções. Tem mais rótulos do que soluções.
A esposa do Amit Goswami, que fez psiquiatria, depois se dedicou a yoga, conta uma história muito interessante de um estudante de medicina fazendo uma especialização na área de psiquiatria e que fez uma pergunta sobre um determinado acontecimento ao professor. O professor recomendou ir à biblioteca e receitou vários livros. Ele leu aquilo que o professor indicou e depois voltou e disse: interessante, professor, eu encontrei um extenso catálogo, uma imensa nomenclatura de doenças, mas nada sobre o bem-estar e sobre a cura. Foi quem ensejou a psicologia positiva. Em 1998, há pouquíssimo tempo, começaram a pensar nisso aí. Então, é preciso que, a partir, talvez, dessas dúvidas da física, o que é a consciência, o que se transporta de modo não local, surge a explicação de uma filosofia da ciência embasada na espiritualidade. O espiritismo está convocado a oferecer esse tipo de resposta também. E aí, a partir disso, se começa a estudar o homem integral. Porque enquanto nós observarmos apenas os aspectos biológicos, enquanto nós observarmos o cérebro só como máquina física, aí Freud trouxe a grande inovação. Uma paralisia pode ser causada por emoção e não necessariamente por lesão no tecido cerebral. Mas se for nisso, na emoção e no materialismo, quando encararmos o homem como essência espiritual, entenderemos muito mais das necessidades físicas, da possibilidade de cura física, e passaremos a entender da própria essência, da qual conhecemos muito pouco. O espírito ainda é, no dizer do físico francês, Chapron, esse desconhecido. Moacir, você falou muito adequadamente sobre a ciência na época de Kardec e que tudo era igual, porque estava tudo previsível, então era tudo igual. Então, era uma espécie de lei de igualdade absoluta para tudo. Previsibilidade plena. Exatamente. Então, agora nós trabalhamos com a diferença. Exatamente. Então, nós transitamos da igualdade para a diferença no campo científico. Transitamos da certeza para a dúvida. E isso, quando eu ouvi pela primeira vez, até não sou muito bem como a ciência evoluiu da certeza para a dúvida, sim. Certeza é rigidez, certeza é destino fixo, certeza é incapacidade de tomar decisão. Incerteza é o famoso princípio da incerteza, de Werner Heisenberg. Incerteza é possibilidade de ação. Como eu não sei o que vai acontecer, eu posso me preparar para isso. Eu posso modificar coisas. Eu posso tomar decisões. E esse trânsito foi muito importante, porque se abriu um leque de possibilidades. Nós substituímos uma estrada única por uma infinidade de estradas que nós podemos escolher. E por que podemos escolher? Aí vem a parte menos gostosa para os acomodados. Porque podemos escolher, somos responsáveis por nossas escolhas. E não os outros, responsáveis por aquilo que escolhemos. Esse trânsito foi muito importante. Uma física de certeza substituída por uma física de possibilidade. Podia ter de incerteza, mas a possibilidade soa melhor, então eu dizia de possibilidade. Quando eu digo que a possibilidade de acontecer alguma coisa é 10%, eu estou dizendo que eu tenho 10% de certeza e 90% de incerteza. Mas a possibilidade é mais bonita. Imagina o cientista falando em incerteza, o princípio da incerteza de Heisenberg. Alguns têm horror disso. Como aquele enigma do gato de Schrödinger, Stephen Hawking não gostava. Porque cada vez que eu via falar naquele gato, tinha vontade de destacar o revólver. Mas está lá. A metáfora está lá e não foi esclarecida. Está lá, está lá. Então, gatos à parte. Gatos à parte. Nós podemos encerrar. Se você tiver mais alguma observação, algum comentário, algum ensinamento para trazer, pode fazer. Nada, só agradecer esse convite, que para mim não é um convite, é uma intimação, e desejar a todos muita paz em seus corações. O exercício da prática do amor é um exercício diário, e nos convencermos definitivamente que o amor entre as pessoas
entre os companheiros, entre pais e filhos, não tem prazo de validade. Tem muita gente dizendo bobagem sobre isso aí. O amor passa por tempo, amor é por 5 anos. Se nós decretarmos que vamos amar por 5 anos e dermos essa ordem ao nosso cérebro, ele obedecerá. Porque o cérebro é o gabinete do espírito, no dizer do Chico Xavier. O cérebro vai obedecer esse comando. Mas se nós entendemos que amor é para sempre, entendemos com Aristóteles que a infelicidade do filho prejudica a eudaimonia do pai, mesmo que esse pai já esteja morto. Ou seja, é para além da vida física, nós temos que aprender essa grande lei do amor, que constrói universos e que não tem prazo de validade. Obrigada, Moacir, mais uma vez estando conosco, mas o Moacir já esteve aqui conosco em várias outras oportunidades, mas em uma delas faltou o sinal, ou falhou o sinal de internet para ele. Ele é do Rio Grande do Sul, você sabe. Então, nós gravamos um pequeno momento também sobre esses assuntos de física quântica, Evangelho de Jesus e Espiritismo, e nós, como não quisemos perder aquilo, guardamos. E agora vamos colocar aqui para você também ouvir e acompanhar a sequência desses raciocínios, desse pensamento de Moacir Araújo de Costa Lima. Mas já ficamos aqui com esse acréscimo de informação sobre essa área tão importante para todos nós. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões. A gente podia até perguntar ao Turíbio, a Marisa, a Dalva, se tem alguma questão, algum assunto sobre a quântica, ou sobre qualquer assunto para o Moacir colocar ali a lupa da quântica. Eu teria uma pergunta. Vamos lá, Turíbio, vamos lá. Então, é que nós ouvimos muito, quando se trata desse tipo de assunto, a expressão colapsar ondas. Eu queria ter assim, uma definição inteligível para mim sobre o que viria a ser esse sistema. Colapso, certo. Isto hoje está sendo muito usado também em expressões mais ligadas aos nossos ideais, ao nosso pensamento. Então, nós teríamos o seguinte: se eu tenho um projeto, se eu tenho um pensamento, esse pensamento ele existe, mas ele existe como pensamento. Vamos pegar um exemplo bem simples. Eu tenho o pensamento de adquirir um bem, para ficar bem no plano simples. Eu tenho o pensamento de adquirir um bem. Esse pensamento nós descreveríamos, depois vou passar para o lado da quântica, como uma onda de possibilidade. Isso é possível. Quando a gente diz que essa onda se colapsou, significa que aquele pensamento se transformou em realidade. Eu consegui cristalizar, materializar aquele objeto que eu queria. Como é que isso funciona em termos da ciência quântica? Nós hoje não falamos propriamente na existência de um átomo, que o átomo ou a partícula está num certo lugar. A gente diz que ele está existindo como uma zona de probabilidade. Quer dizer, está existindo como uma onda. E aí, a consciência do observador, ao verificar o fenômeno, ele colapsa essa onda, ou seja, ele faz com que essa partícula misteriosa deixe de se comportar como onda, ou seja, estando em vários lugares ao mesmo tempo, e se materialize e se colapse exatamente num determinado lugar, num ponto de um alvo em que ela colidiu, numa tela, alguma coisa desse tipo. Então, o colapsar é, por assim dizer, materializar, colocar num lugar definido algo que está difuso, apenas como uma zona de probabilidade. Isso é que a gente chama o colapso da onda em partícula, quando ela deixa de ser só uma zona de probabilidade e se manifesta exatamente como uma partícula.
E aí ela se materializa, ela acontece, quer dizer, o pensamento se torna realidade, é isso? Aí ela passa a existir como uma partícula, não apenas como uma energia dissipada que não teria materialidade. É uma materialidade muito diferente da materialidade do dia a dia, mas é assim. E aí, conforme o tipo de experiência que se faz, ela adota um comportamento ou outro. O mais interessante é exatamente isso. Quando a gente consegue observar, a função de observar faz o comportamento seu comportamento particular. Quando a gente observa, ela se comporta como uma bolinha. Quando a gente não observa sobre cuidado de aparelhagem, etc. e tal, ela dá uma interferência numa tela, se manifesta como onda. Isso seria o colapso. Aí se usa muito essa expressão, né? Eu vou colapsar meu sonho, quer dizer, eu vou transformar meu sonho em realidade. Eu uso um vocabulário lá que vai enriquecendo com essas novas descobertas científicas. E o pessoal fala muito também salto quântico, essa coisa toda. Nem todo salto é salto quântico, mas aí fica bonito dizer salto Mas fica quântico, chique. né? Fica chique. Dá uma ideia de modernidade absoluta. Então, Sim. o cara diz assim, não, agora eu vou fazer o meu salto quântico. Mas é interessante, porque é meio parecido com aquela história antiga que a gente dizia, caiu a ficha, né? A gente ouve uma coisa, ouve de novo e não se dá conta, não dá conta, não dá conta, não dá conta. Caiu a ficha, agora eu percebi. Então, essa passagem muito rápida do não perceber para o perceber, sem fazer estágios intermediários, é isso que se compara ao salto quântico. Por isso que a pessoa diz, aí foi o salto quântico. Podia dizer, foi a iluminação, foi a percepção. Moacir, o eureka é um salto quântico? Exatamente. Porque ele estava encucado com aquele problema de resolver se a coroa do rei Hiero era Urukuru ou não, e ele não tinha achado nenhuma solução. Pensava, porque ali foi interessante, né? Ele não podia desmanchar a coroa, óbvio, nem podia conversar com o artesão que iria se sentir mal porque estava sob suspeita, porque existe um processo muito simples de saber se existe mistura em metais. É a fusão, põe a derreter e cada material derrete numa temperatura. Então, não derreteu tudo ao mesmo tempo, tinha mistura ali. Mas ele ia destruir a coroa. Então, ele está lá tomando banho, tranquilo, para ver se acalma a ideia um pouco e, de repente, tem toda essa construção. Para a gente ver como existe sempre, não é? Algum auxílio do mundo espiritual. Claro que a gente tem que procurar, temos que fazer a nossa parte. Se ele não tivesse preocupado com o problema, quando ele entrou na banheira e sentiu que o corpo flutuava em parte, por causa da água deslocada, tudo depende. Esses dias eu estava lendo na introdução do Livro dos Espíritos, que a gente ali sempre se enriquece alguma coisa, que a gente tem que observar as coisas com muita atenção, etc. e tal, mas tudo depende da intenção. Aí é o detalhe. A intenção é essa vibe da linguagem moderna. Eu estou ligado em quê? Eu percebo no universo em que eu estou ligado. Se o Arquimedes estivesse ali a fim de reclamar da temperatura da água da banheira, ele só perceberia que a água estava muito quente ou muito fria. E pronto. Se ele estivesse ali para se queixar da vida, pronto, entrei na banheira e já saiu um monte de água. Não tenho mais a mesma água que eu tinha antes. Era isso que ele ia perceber. Porque a intenção dele era perceber esse tipo de coisa. Mas como a intenção era outra, a conexão também é outra. Se entra noutra frequência, e aí, se a gente está preparado, se nós fazemos a nossa parte, vem a informação devida. E é essa história de tirar a angústia do pesquisador, de ter tranquilidade. O Einstein sempre dizia que as grandes ideias vinham para ele de manhã, quando ele estava distraído fazendo a barba. Agora, não é só ir para frente do espelho e bater a barba, não vai aprender relatividade ali. Agora, toda uma construção espiritual, de estudo, de evolução, recebe seu prêmio, faz a sua conexão. É interessante esses momentos de descoberta, tem esse eureka, tem o Kekulé da física. Eu adoro isso. Adorei também, nossa, que o da química orgânica, né? Eles não tinham, para as pessoas que são absolutamente leigas, por exemplo, as fórmulas da química orgânica elas são bastante extensas, já foram muito mais. São essas fórmulas que a gente vê em geral quando eles colocam numa bula de medicamento, fórmula, talvez aqueles em geral com aqueles hexágonos que tem um ladinho duplo, vão se ligando e tal.
Na época do Kekulé, por causa da valência do carbono, essas fórmulas eram muito difíceis de serem escritas, porque era uma extensão assim, de quarteirões. Não dava, escreve um átomo aqui, outro ali, outro lá, outro lá. E ele não sabia como escrever, e essas formas antigas não davam, na química orgânica, resultado. Ele sabia como escrever aquilo, como resolver esse problema. E depois de uma viagem grande de carruagem, ele chegou em casa, sentou na frente da lareira, estava muito frio, e começou a observar as chamas. E, de repente, ele notou, um pouco dormindo, um pouco acordado, ele viu naquelas chamas que saltavam, possivelmente de nosso pinho, alguma coisa semelhante, e fazia uma espécie de círculo no ar. E ali ele um pouco sonhou com uma serpente mordendo a própria cauda, uma serpente de fogo mordendo a própria cauda. Aí vem o problema lá do Livro dos Espíritos da intenção, no sentido de o que eu quero descobrir, o que eu quero saber. Se ele fosse um cara supersticioso, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Brasil em geral, diferente da Índia, que a cobra é um sinônimo de sabedoria, aqui, desde aquela história do paraíso, não é? A cobra é alguma traição, é alguma coisa do tipo. Então, ele poderia ter pensado nisso, mas não, a conexão dele era outra. E ele disse, poxa, nunca pensamos em desenhar um núcleo fechado para representar as ligações atômicas. E aí ele criou o chamado núcleo benzênico, que é aquela forma hexagonal para descrever a ligação química, formação de muitos compostos na química orgânica. E foi uma descoberta que facilitou tremendamente a possibilidade da anotação, de registro de experiências e tudo mais. Como? Vendo o fogo da lareira. Agora, todo mundo que meio dorme na frente da lareira descobre alguma coisa útil? Não. Uns descobrem que pulou uma brasa no tapete, está pegando fogo na sala, outros não descobrem coisa nenhuma, e assim vai. Ô, Moacir, foi com o Kekulé que ele sonhou uma dança dos elementos? Foi ele que sonhou com uma dança dos elementos? E aí a fórmula era aquela dança? O Kekulé foi mais com a cobra. Quem falou em dança dos elementos, deixa eu me lembrar. Isso é um trecho que o Frígio Capra tirou de uns textos budistas, a dança da vida, a dança dos elementos em torno da matéria, e colocou no tal da física. Mas isso vem essa dança dos elementos vem de textos budistas. Foi quando o Frígio Capra se impressionou muito com isso, porque ele teve duas experiências interessantes. Ele estava na beira da praia, sentado ali numa cadeirinha de praia, e estava ali olhando as ondas, e como físico ele estava pensando nas ondas luminosas do Sol também, e viu aquele movimento todo, e de repente ele teve uma daquelas experiências que eles chamam de integração cósmica. Ele sentiu que não era ele, o mar, o sol, a areia, que era tudo um conjunto no qual ele estava inserido, vibrando harmonicamente. Ele não era mais um elemento estranho à natureza, ele era parte do todo, que chama experiência de integração. E ele lembrou daquela sensação, ondas, isso e aquilo e tal, essa dança, ele lembrou de uns textos budistas que ele tinha lido e disse, mas isso não pode ter uma coisa de monge em êxtase místico. E ele associou aquela descrição dos monges às equações da física. E aí foi que ele escreveu o tal da física. Foi o primeiro dentro da física, teve a coragem, né, de dar a cara a tapa, de dizer, não, essa ciência aqui tem relação com alguma coisa que vai além da simples materialidade, etc. e tal. Agora ele está dedicado mais a estudos de ecologia. Ele esteve aqui em Porto Alegre há uns 7, 8 anos, mas ele está mais na base de estudos de ecologia, ambientalismo, largou um pouco, mas ele é PhD em física, mas está enveredando agora os estudos dele, está com uma intenção voltada para um outro caminho, resolver os problemas de ecologia e tal, que é interessante também. Daqui a pouco vai colapsar a onda e ele vai escrever o livro. Ele já escreveu sobre ecologia também agora. Sim, mas agora são novos ângulos. Se nós aplicarmos e transpusermos isso para o momento que nós vivemos ainda há pouco, procurando você onde está o Wall-E, onde está? Então, nós todos
do ponto de vista individual, nós estaríamos na zona de possibilidades da onda, porque nós estávamos pensando em você para você chegar. Mas acontece que nós estávamos aqui vários pensando na mesma coisa, para chegar. Acontece a mesma coisa, é a mesma onda que vai colapsar, fruto da, digamos assim, da intenção de algumas mentes que éramos nós aqui esperando você, ou havia uma onda para cada um de nós e essas ondas colapsaram no momento exato em que você entrou. Uhum. Essa questão das ondas é muito interessante, porque foi quem está fazendo muitas pesquisas sobre isso e reforço de ondas, etc., é o John Weller, que ele dirigiu durante muito tempo um setor do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. Tem aquela famosa meditação, aquela famosa reunião de meditação em Washington, que apareceu no filme do Tom Hanks, aquele povo todo reunido lá. Ele tem feito grupos de pesquisa usando meditadores e para verificar se é possível, estatisticamente, por exemplo, uma região num grande conflito ou num grande problema, eles reúnem esses grandes grupos para ver se pensar na melhora, testar essa energia do pensamento, pensar numa melhora, mas pensar fortemente, coletivamente na melhora, resolve ou pelo menos ameniza esse tipo de problema. E, em muitos casos, eles têm obtido sucesso, têm obtido melhora naquele ambiente, até chegar à seguinte hipótese, que é muito interessante. Se um pensamento negativo espalhado por toda a humanidade, aí vem o detalhe que o Dalai Lama também chama atenção sobre a responsabilidade da divulgação, da imprensa. A nossa é, lamentavelmente, catastrofista. Eles adoram semear o medo, pânico, temor. Isso faz muito mal, individualmente, para a saúde de cada um e também coletivo. Claro, não é ignorar a realidade, mas não é forçar o medo. E eles chegaram à conclusão que um medo coletivo muito grande, um ódio coletivo muito grande, tudo isso pode ajudar a acontecerem fenômenos naturais, tipo um vendaval, um terremoto, não que chegue a produzi-lo, mas cria um ambiente propício para essa manifestação, ou seja, aumenta a probabilidade de desastres naturais acontecerem, uma onda vibratória muito negativa, muito extensa, muito forte. Então, nós vamos começar a semear ódio daqui e dali, além de criar uma onda muito forte, poder propiciar fenômenos naturais, pode atingir principalmente mentes mais fracas e fazer uma indução indireta a uma atitude violenta. Não é indução direta, não é vai lá e mata o cachorro da vizinha, vai lá e mata o cachorro da vizinha. Não, mas lá vem a intenção do livro dos Espíritos. Ele não está contente com o cachorro da vizinha. Ele está pegando uma raivinha. No início é só uma raivinha do cachorro da vizinha. Um monte de gente pensando com raiva, essas coisas marcam de jeito diferente. Cada um interpreta a mensagem, é uma mensagem sutil de um modo diferente. Se aquela onda de raiva muito forte chegar até ele, é possível, até eu sentir essa raiva, ele direcione para o cachorro da vizinha. E aí faça a bobagem. Então, aquilo que a gente já sabia, livro dos Espíritos, tudo mais que a ciência vem comprovando, que o nosso pensamento é uma forma de energia, e é por isso que as religiões antigas que falavam muito em pecado, diziam que a gente peca por pensamentos, palavras e obras. É um dito meio esquisito, porque a palavra tem pensamento é um pouquinho difícil, mas, de qualquer maneira, nós produzimos, porque pecar é prejudicar alguém, ou prejudicar nossa própria evolução. Então, eu entendo quando eles dizem que se peca por pensamentos, palavras e obras, é que nós podemos produzir coisas negativas por obras, o que todo mundo já sabia, por palavras, que também quase todo mundo já sabia, palavras agressivas, que fazem mal aos outros, mas também por pensamento, que muita gente duvidava, e hoje se sabe que é uma forma de energia. Então, vai se conectando essas coisas todas, e onde é que a gente chega no fim? Que precisamos de amor para criarmos condições boas na natureza, em nós mesmos e nas outras pessoas. E as coisas vão se fechando. Agora,
é o link, né? Nem todos estão pensando nisso, ou estão acreditando nisso, ou estão nessa faixa. Daí porque aquele dito, que a maior caridade que se pode fazer à doutrina espírita é divulgá-la. Ao cristianismo, às boas ideias, porque não são divulgadas, elas ficam desconhecidas. Claro que a gente pode só pensar nisso, mas só pensar é uma mensagem mais sutil. Dizer e ainda mostrar como exemplo é muito melhor, tem mais impacto. Chega na massa crítica. Você, podemos dizer figuradamente que existe uma onda coletiva como uma zona de possibilidades, que no exemplo que você deu, que o Weller pesquisa, e também na proposta que eu te fiz, de avaliar o que nós estávamos pensando, querendo que você chegasse aqui, e aí seria uma onda coletiva deste grupo, como você disse que o Weller está pesquisando, é uma onda coletiva com os meditadores dele? É uma soma de energias que são emitidas, e essas energias se propagam em forma de onda, porque elas chegam a vários lugares ao mesmo tempo, então nós podemos chamar assim. É uma onda coletiva, e a onda tem a sua energia. E essa energia vai depender da intensidade de pensamento, de vibração, e de vibrações uníssonas. Por isso que se falava muito, em termos mais antigos, reuniões antigas, mais reuniões místicas, que o estranho quebra a corrente. A expressão quebra a corrente, ela hoje tem exatamente esse outro sentido. Ou até quando nós estamos reunidos falando em coisas boas, em coisas positivas, e vem alguém com uma ideia ruim, quebra a corrente. O que é esse quebra a corrente? Muda o plano de sintonia, a sintonia não está mais harmônica. Se nós conseguimos estar pensando firmemente, desejosos de alguma coisa, e esse nosso pensamento é o mesmo para todos, então nós estamos emitindo ondas de mesma frequência. Essas ondas de mesma frequência sofrem o fenômeno da interferência, que pode ser positivo ou não, dependendo do ponto, da região. Então, nós ampliamos a vibração na sua chamada amplitude, que é o que mede a energia. Então, elas vão se somando. Um só pensando, um só fazendo uma prece, 2, 3, 5, 10. Se as pessoas estão numa vibração uníssona, nós formamos ondas que são compatíveis, são coerentes, e por serem coerentes, se reforçam. E se reforçando, aumentam a energia transmitida. Então, tem mais facilidade de despertar alguém, de penetrar um obstáculo. É como funciona. Isso. Se nós formos diagramar essa coisa da onda, temos 10 minutos. Se nós formos diagramar a questão da onda, vou colocar aqui no nosso caso específico. Cada um de nós pensando em você, para você entrar pela internet, se nós formos diagramar, um pensa, outro pensa, outro pensa, isso vai assim até formar uma só, ou todos juntos já vão direto para uma só? Elas se unem, se têm a mesma frequência, são ondas coerentes. É uma só que se nasce? Se não tem o quebrador da corrente, né? Esse fenômeno se chama interferência. As ondas têm o seu caráter individual, mas elas atuam se somando. Então, é uma onda resultante da interferência de todas as outras. E a interferência positiva dá um aumento de energia. Quer dizer, uma onda teria essa amplitude aqui, a outra se choca com ela e tem a mesma frequência harmônica, ela se soma e nós vamos aumentando a amplitude. Ou seja, aumentando a energia, e aumentando a energia, nós aumentamos também a facilidade de transmissão. Muito bem. Vaidosamente, nós vamos dizer que nós aqui pensamos tão bem e tão forte que a sua internet chegou. É isso mesmo. Botou a internet no ar de novo. Botamos. Eu acho interessante certas coisas que não são programadas, pelo menos por nós, não é? Mas vamos falar num assunto específico aqui, livre-arbítrio, etc. Mas nós estamos aí num bate-papo super agradável e bastante informal, e eu já vou aprendendo alguma coisa com a pergunta e todo mundo vai colaborando e a gente está unido, porque a internet fez esse milagre, né? Estarmos em vários lugares ao mesmo tempo, nós estamos juntos. E porque pensamos de maneira semelhante, nos pontos fundamentais possam ser da mesma maneira,
que acontece? Esses pensamentos vão se reforçando e vão se reforçando em nós mesmos, vão aumentando o nosso grau de convicção, aumentando a nossa energia para lutar pelos nossos ideais. Isso são coisas muito boas. Olha, eu estaria em pecado se eu não dispusesse dessa conversa informal para todo mundo. Então, no próximo dia 28, quando você estiver aqui, nós vamos agregar, viu, Carlos? Nós vamos agregar este nosso bate-papo para todo mundo poder usufruir, porque essa informalidade acrescentou muito a nossa compreensão. Isso. Mas eu, que sou muito pão dura, nós ainda temos 5 minutos. Você até disse que ia atrasar a sua aula 15 minutos, mas eu sou muito generosa, só 5 minutos. Então, vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Marisa tem. Marisa, seu microfone. Isso. Em relação a essas ondas, é o mesmo que acontece numa reunião mediúnica, né? Onde todos sintonizam e forma-se um ambiente necessário para a comunicação mediúnica. Quando há alguma pessoa, algum médium que não esteja sintonizando, atrapalha toda essa união dessas ondas? Ou não? As outras ondas têm a capacidade de se reunirem e seguir em frente para o objetivo que é proposto lá. Se nós estamos numa reunião com um determinado objetivo, por exemplo, entrar em sintonia com a espiritualidade superior, cada um de nós, através do seu pensamento, nós recebendo as frequências que vibramos, nós estamos estabelecendo um mecanismo de sintonia. Como as reuniões são coletivas e há várias pessoas pensando, a soma dessas vibrações do grupo, ela pode melhorar a sintonia ou prejudicar a sintonia, transformar no que seria uma sintonia fina numa comunicação com muitos ruídos. E claro que se houver uma maioria de pensamentos negativos, que numa reunião mediúnica de pessoas preparadas não vai acontecer, mas se houver uma maioria de pensamentos negativos, nós teríamos impossibilitado a sintonia, porque a vibração não entra em harmonia, não entra em ressonância com aquela vibração da espiritualidade. Então, aí é a responsabilidade de cada um. A gente tem uma reunião mediúnica, principalmente reuniões para cura ou para desobsessão, que temos que estar bem firmes da nossa vibração, e alguém não está se sentindo bem, eu não estou afim, não estou com vontade nessa reunião hoje, não sei o que está acontecendo. Tem 2 caminhos. Chegar antes e pedir um pacto, uma vibração, algo para se harmonizar, ou não ir. E se, em chegando antes, não conseguiu se harmonizar, fica ali, porque ali não é hora de nós recebermos, é hora de nós tentarmos dar alguma coisa. Então, para evitar exatamente essa perda de qualidade da sintonia, a gente se põe de lado muitas vezes, porque essa sintonia é fundamental. Se não fosse necessário, se os espíritos não necessitassem dos médiums, a gente, por exemplo, numa reunião de cura, botava os pacientes numa sala e agora pensem no que quiserem, assistam um filmezinho, estão vindo. Ô, Moacir, diga, Marisa. Não. Já está ok? É isso mesmo, né? Está ok. Quer dizer, de qualquer forma, tem uma interferência, né? Moacir? Sim. Sim. Ô, Moacir, em havendo essa interferência, ainda que momentânea, durante a reunião mediúnica, os espíritos superiores que estão ali patrocinando a reunião, não é isso? Eles podem, com a onda deles, neutralizar ou redirecionar a onda do médium? É possível, dependendo do grau de mediunidade ostensiva, dependendo de alguns detalhes da reunião, porque há coisas que não dependem exclusivamente, claro, da nossa vontade. Se eu quero sintonizar uma emissora de rádio, eu tenho que colocar o rádio em sintonia com aquela emissora. Maior que seja a potência da emissora, se eu não colocar na sintonia correta, eu não vou captar. No plano espiritual,
há algo a mais, porque há interferência da vontade das entidades. E conforme a necessidade, eles conseguem neutralizar ou reduzir, mas dá um desgaste muito maior nesse sentido. O ideal é que todos estejam preparados com a sua responsabilidade. Mas é aquela história. O médico habilidoso numa emergência pode ter que operar alguma coisa mais superficial com um canivetezinho, se for uma coisa urgente ali. Agora, não é o ideal de uma sala cirúrgica bem preparada. E a preparação, essa é a nossa missão, estarmos bem receptivos, estarmos de boa vontade, estarmos preparados para servirmos de aporte dessas energias da espiritualidade superior. De vez em quando nós somos tão teimosos que eles dizem, infelizmente dependemos daqueles caras, mas vamos lá, né? Vamos ver o que dá para fazer, vocês melhoram um bocadinho. Existe alguma outra questão aqui? Dalva, você quer fazer uma pergunta? Não preciso fazer pergunta, tamanha é a beleza da explicação e dos exemplos dele. Estou adorando. Muito obrigada. Obrigado. Marisa, mais alguma coisa? Não, Não? estou satisfeita. Marisa tem uma experiência enorme como médium. Turíbio. Fiquei satisfeito, sim. Inclusive, a extensão do assunto atingiu o meu objetivo, que era onde eu chegaria, né? Então, por uma talvez, indução da minha onda, a colega justamente colocou o assunto, né, que é uma das minhas maiores preocupações no trabalho que eu exerço, né, e como nós interferimos de uma forma, às vezes, inconsciente, né, desse tipo de tarefa que nós abraçamos junto à casa, né? Então, obrigado, Moacir, pela explicação. Eu acho que, sabendo do nosso tempo, os espíritos já intuíram para fazer uma síntese e ir pegando da toda. Isso é bem possível. Pois é. Então, nós vamos liberar o Moacir. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter vindo aqui, por essa disponibilidade de sempre, que nós conhecemos há tanto tempo e da qual nós usufruímos também há muito tempo, não só aqui, mas também na revista Cultura Espírita, para a qual você também sempre deu imensas e luminosas colaborações. Nós vamos orar agradecendo o que nós recebemos hoje. Jesus querido, desce por sobre o nosso querido irmão Moacir as bênçãos da tua paz e da tua luz, iluminando a sua inteligência, a sua sensibilidade, o seu coração, e que ele possa continuar a progredir e a produzir informações da forma didática precisa, como ele faz, o que é na extensão e na qualidade com que ele faz, algo que já tange a raridade. Que a tua paz, Jesus, possa descer sobre ele, sua família e sobre todos nós e nossas famílias. Abençoa todos os que estiveram conosco em ambos os planos de existência e guarda-nos, Mestre, sob tua paz e tua luz em nossas mentes e corações, hoje e sempre. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai.